Olá, povo de Deus, tudo bem? Cumprimento você aí de casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tô passando aqui para deixar mais um vídeo da parte de Deus pro meu e pro seu coração. E eu convido você que tem a sua Bíblia disponível para estar abrindo comigo no livro de Coríntios. 1 Coríntios, versículo 27 em diante. Eu vou estar lendo o versículo aqui que eu acho ele muito lindo e fala muito comigo toda vez que eu leio, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você também de casa. Muitos conhecem, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nesta hora. Amém, irmãos? Que fala o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, aleluias. Toda honra, toda glória é para Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito linda. É uma palavra que fala muito conosco, que Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Gente, isso é muito lindo, sabe? Tipo assim, é tão interessante, porque muita gente vê um mendigo. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Muitas pessoas vê um mendigo na rua, não dá atenção para aquele mendigo, fala que é servo de Deus, né? Que é crente, que é cristão. Vê alguém vamos falar assim, num estado difícil, talvez a situação dele seja diferente da sua. Aí fala que é cristão, fala que é crente, fala que serve a Deus. Vê um mendigo na rua, uma prostituta, um drogado, um alcoolizado, e finge que essas pessoas não existem. Passa ali, vira as costas. Deus me trouxe aqui, irmãos, para falar o seguinte: comece a olhar a sua volta. Comece a olhar a sua volta. E se você é um dessas pessoas que eu estou falando aqui, desculpa falar, mas você precisa se converter. Você precisa realmente se converter verdadeiramente. Você precisa conhecer o amor de Deus. Porque é igual eu falei, não adianta falar que é crente, não adianta falar que serve a Deus se você não ama as almas. Deus ele me tem dado a graça de fazer alguns trabalhos na rua. É um trabalho que eu gosto muito, como missão. E eu vejo assim a carência dessas pessoas, desses mendigos, desses drogados, dessas prostitutas, que para eles ali, irmãos, é como se ninguém amasse, como se não tivesse mais saída nenhuma. E assim, muitos crentes que dizem ser crentes passam por eles e fingem que não conhecem. Às vezes tem até nojo. Irmãos, que geração é essa? Que geração é essa, igreja? Deus veio para todos, mas principalmente na palavra de Deus fala. Acabei de ler aqui. Deus pega as coisas loucas deste mundo, que as pessoas acham que são loucas, né? Porque ninguém sabe o que levou aquela pessoa a estar ali naquela situação. Eu converso com muitos e Deus ele me fez conhecer várias histórias. Eu vi uma história de um rapaz que ele morava numa capital e ele veio a trabalho para Goiânia, né, a cidade de Goiânia, e chegando em Goiânia perdeu todos os seus documentos, ficou sem nada, perdeu os documentos, e eu ali fazendo missão com uma amiga minha,
E eu perguntei pra ele, eu falei, moço, o que aconteceu? E ele falou, olha, eu não sei. Eu sei que eu vim buscar trabalho, em busca de trabalho. E chegando aqui, eu perdi os meus documentos. E fiquei nessa situação, porque aqui ninguém me dá um apoio, ninguém dá moral pra mim. Muitos crentes passam por mim, fingem que não me conhecem. Então, irmãos, Deus me trouxe aqui pra alertar você aí de casa. Talvez você se encontre na situação como esse rapaz que falou desse crente. Irmãos, vamos começar a orar e pedir a Deus que nós passamos a ter o dom do amor. Porque de nada adianta sermos crentes se nós não amarmos as pessoas. Porque Deus se revela através, muitas vezes, dessas pessoas, irmãos. Já aconteceu comigo, várias vezes. Deus usou mendigo para falar comigo, várias vezes. Ai daquele que nega o nome de Deus. Ai daquele que nega a Deus diante dos homens. A palavra de Deus fala: aquele que nega a mim diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Assim fala o Senhor na palavra dele. Talvez Deus está usando um mendigo para falar com você e você simplesmente tem ignorado. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, tem muitas pessoas aí que perderam a sua humildade, perderam o seu amor ao próximo, talvez nunca teve, e falam que é servo de Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Deus me trouxe aqui para falar para você. Ame as pessoas. Ame o próximo. Ajude. Se você tem condições de ajudar uma pessoa, ajude. Porque também é palavra de Deus. Deus fala assim na palavra dele: tive sede e não me deste o que beber. Tive fome e não me deste o que comer. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o nosso egoísmo. Cuidado com o nosso orgulho. Deus vai descer muitas pessoas no pó para poder quebrar esse orgulho, quebrar esse egoísmo. Porque muitas vezes nós, seres humanos, na palavra de Deus fala que o homem é mau, bom é Deus. Só que nós precisamos estar sempre em oração, sempre em vigilância, sempre em jejum, sempre pedindo ao nosso Deus que derrame sobre nós a tua graça, porque sem Ele nada somos, nada podemos. Mas muitas pessoas têm esquecido, se acham melhor e superior que outras pessoas, e Deus tem desagradado, Deus tem entristecido. O Senhor está levantando pessoas de coragem, que venha pregar nas ruas, que venha falar do amor de Deus para as pessoas, que venha falar sobre o pecado, sobre arrependimento. E assim, é uma obra muito linda, é uma obra que, se você aí de casa nunca fez, eu convido você a fazer. Você que é cristão, né, que você já tem a sua estrutura para fazer esse tipo de obra, eu convido a você aí de casa, servo de Deus, né, que goste, né, dessa obra missionária. É uma obra muito linda, é uma obra assim que Deus, ele fala diversas vezes conosco e usa muitas vezes os próprios mendigos para falar com a gente, para nos testar. Então, irmãos, o Senhor me trouxe aqui para falar com vocês. Ame mais, compartilhe mais, doe mais. Se você de casa tem condições melhores, né, para estar ajudando, juntam a quantidade de roupas que vocês não têm, que vocês não usem, comida, levem para essas pessoas, porque elas realmente precisam, elas estão numa situação muito difícil, não tem ninguém que vai lá para dar uma palavra, porque é importante levar o alimento e também é importante levar a palavra, principalmente a palavra. Então, assim, tô passando aqui para deixar para vocês. Tanto é que eu ia falar sobre outra coisa, mas Deus já tocou para falar sobre isso. Amém? Ele é que manda, né? É Ele que essas lives aqui, esses vídeos, é dirigido pelo Espírito Santo. Ele faz como ele quer. E assim, se ele me tocou para falar sobre isso, já dei uma diferença, assim, eu ia falar sobre uma coisa e acabei falando sobre isso, é porque eu creio que muitas pessoas que irão me assistir precisam ouvir isso, tá, irmãos? Então, assim, não tenha medo, tá? Não tenha medo de fazer essas obras, não sejam covardes.
façam as obras missionárias, porque as pessoas de rua estão carentes da palavra, estão carentes de tudo. Então, assim, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração para que você venha fazer essas obras missionárias, porque Deus, ele chora, ele está muito triste, ele se entristece demais com os pequeninos dele. Muitos estão lá desviados não, né? Vamos falar assim, afastados. Muitos estão lá conhecedores da palavra, que infelizmente o diabo armou laço, armou uma situação para tirar aquelas pessoas de Deus, da presença de Deus. Muitos estão ali também, não conhecem a palavra de Deus. Então é importante que o Senhor venha tocar no coração de vocês, para que vocês venham levantar pessoas da sua igreja para estar fazendo essas obras missionárias. Seja lá de onde você estiver me assistindo, começa a orar, a pedir a Deus, né, a pedir a direção do Espírito Santo. Para onde é que o Senhor quer que vocês vão? Para onde é que o Senhor quer que vocês fazem essas pregações nas ruas? Porque realmente essas pessoas precisam. De vez em quando eu vou, eu preciso ir de novo, eu quero ir. Qualquer dia desse eu tô indo de novo, em nome de Jesus. É uma obra muito maravilhosa. A gente sai de lá tão cheio de Deus, porque eles nos ensinam muita coisa. Eles nos ensinam muita coisa, principalmente a não murmurar, principalmente a não reclamar, a sermos mais gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e nos entregado. Então, irmãos, se o Senhor te levantou, se o Senhor fez a sua vida, faz na vida do seu próximo também. Amém? E eu agradeço a oportunidade deste vídeo. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. Peço a você que compartilhe este vídeo para mais pessoas, que curta, que dê o seu joinha, que inscreva neste canal. Seja edificado, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém?